de hoje. A gente vai responder à pergunta que está para hoje, né? Isso é uma pergunta que foi feita e a gente então vai colocando dentro de uma sequência e a gente vai atendendo a cada uma delas. A pergunta de hoje pergunta a seguinte: o que pode ser considerado idolatria? O que é idolatria? Tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos ver aqui o que é que nós temos a esse respeito. 1. Em todo o relato bíblico, o judaísmo é notabilizado, entre outros defeitos, como uma religião altamente intolerante e prepotente, o judaísmo. Toda a Bíblia está isso. É só você querer ver. Só eles são povo de Deus, no entendimento deles. Não conhecem Deus. Aliás, Jesus disse para eles: vocês não sabem nem quem é Deus. Entendeu? Só eles achavam que era o povo de Deus. Isso quer dizer, não são de Deus. Porque se fossem de Deus, não teriam essa visão. Cadê? Jeová é só deles, na cabeça deles, né? Todas as outras religiões são mentiras, falsas e adoram deuses falsos. Para eles, até hoje, são aberrações idólatras, pois não tem Jeová como Deus. Nem adoram ele como eles adoram. Então, o resto, o mundo, até hoje, o mundo todo é idólatra, porque adoram outro Deus. Jeová é só deles. Só eles creem, só eles adoram Jeová como verdadeiro Deus. O resto é mentira. Tá? Segundo, desde o início, o cristianismo seguiu os mesmos passos. Não conseguiram desvencilhar de Jeová, mas deram uma nova roupagem a ele e uma nova postura de adoração. Assim, todos os outros povos e religiões foram, da mesma forma, para o cristianismo, classificados como idólatras, pois adoravam a deuses estranhos e falsos. Não adoravam o Deus amoroso dos cristãos, nem o Jeová violento e vingativo dos judeus. Então, idolatria eram todos que não eram do judaísmo e do cristianismo. Essa era a cabeça do cristianismo, né? Então, quem não é do judaísmo e quem não é do cristianismo, automaticamente é idólatra. Acredita em outros deuses, adora em outros deuses, deuses falsos. Isso nós caímos nessa mesma mentira ególatra que os judeus tinham. A gente repetiu a mesma dose. Próprio de crianças, tá? Próprios de meninos na fé. Assim, tudo que outras religiões fazem é idolatria ou é resultado de idolatria. Na nossa cabeça e do judaísmo. Tudo que qualquer um faz. Tem ali uma pessoa fazendo uma coisa boa, cuidando de gente, amando gente, protegendo. Não, aquilo é idolatria. Porque se não for idolatria, é resultado de idolatria. É assim que funciona na cabeça do joio, na cabeça de gente imatura, crianças. Quarto, somos assim até dentro do próprio cristianismo, entre as vertentes católicas, protestantes, pentecostais e neopentecostais. Então nós temos isso, né? O protestante condena o catolicismo. O pentecostal condena o protestante. O neopentecostal condena o pentecostal. E assim por diante. E aí termina dizendo, não, eles são idólatras. É natural na gente julgar e condenar os outros. A gente se sente bem. Não é uma coisa de Deus, é uma coisa desse velho homem que nós temos de dizer o que eu sou, o que eu creio, é o melhor.
O resto é mentira, o resto é falso. É humano isso. Não tem nada a ver com Deus. Quinto, tudo isto é fruto de puro preconceito. O que não tem nada a ver com Deus, né? Para pura prepotência, herdado do judaísmo e aperfeiçoado no catolicismo, principalmente na vivência da Idade Média, né, com a Inquisição e outras práticas intolerantes, e no protestantismo a partir da Reforma Protestante. Isso sem considerar os anabatistas, né, que mesmo na época da Idade Média já tinham os seus preconceitos altos em relação ao catolicismo. Gente, somos todos doentes. A misericórdia de Deus é que tem paciência com a gente. Mas somos muito doentes. Somos muito egoístas. Somos muito limitados. 6. Esse apanhado, né? Esse apanhado intolerante em relação ao que se conceitua como idolatria, piorou com a atuação da teologia britânica e a americana, onde a cultura anglo-saxônica transformou tudo numa doença perseguidora, onde tudo e todos estão errados, e somente a crença desenvolvida por estas nações era a verdade única no mundo. Isso é do espírito anglo-saxão, entendeu? Aquela prepotência, né? Nós é que cremos corretamente, nós é que fazemos corretamente, nós é que somos capitalistas corretamente, nós é que temos a democracia corretamente. Esse é um veneno que está no espírito anglo-saxão, entendeu? E aí a Inglaterra exporta isso para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, com a sua influência e grana, que é nossa e que eles carregam, não é? Com essa grana, eles espalham para o mundo todo. Em nome deles, em favor deles, claro. Né? 7. O que é idolatria? Não são práticas, mas atitudes. São crenças, são intenções que levam a práticas. É a motivação que leva pessoas a práticas que podem ser consideradas idólatras. Uma mesma prática pode ter motivação diferentes, e isto pode levar uma a ser fruto de idolatria e a outra, que é semelhante, pode não ser assim considerada. Então não é a prática, mas é a atitude, tá bom? Idolatria é, então, a intenção de rejeitar. É a intenção de rejeitar uma divindade para adorar outra. É a intenção. É a atitude. É quando se sabe sobre dois deuses. Eu conheço o Deus A e o Deus B. E a pessoa decide adorar outra. Ou seja, eu decido que vou adorar B. Não vou adorar A, vou adorar B. Aí diz assim, nisto, o Deus não escolhido toma como idolatria. Ele deixou de ser prioridade. No texto bíblico, Israel foi idólatra todas as vezes que, conhecendo Jeová, decidiu adorar outro Deus. Aí é idolatria. Houve uma intenção. Eu conheço os dois e eu decido, esse eu não vou adorar, eu vou adorar esse aqui. Compreende? Então, isso é idolatria. Não é a prática, mas é a decisão. Eu escolhi, vou adorar esse aqui. 9. Não é idolatria, então, quando
Outras religiões adoram uma divindade que nós consideramos não ser o nosso Deus. Na verdade, é o nosso Deus que eles adoram, com mais convergências do que divergências com o nosso, segundo o entendimento deles e nosso. Mas temos nos prendido ao que seja diferente para exercer nossos preconceitos e intolerâncias. Então é o mesmo Deus. Eles aceitam, acreditam o mesmo Deus que nós. Há pouco tempo nós respondemos também uma pergunta que era assim: Deus aceita a adoração de vários deuses? Alguma coisa dessa assim. Então, quem acredita em vários deuses não acredita no nosso Deus. Olha que perigo, que decisão errada. Por quê? Se você for olhar lá no Gênesis, você vai ver Moisés registrando o seguinte: Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, são quantos deuses? Aí o cristianismo, né, fez um arranjo. Antes disso, quando eu estava estudando, né, no Instituto Hebraico, a professora disse que para o judeu, o que quer dizer aquilo é o seguinte: não é que tenham vários deuses, é que, digamos, Deus era tão perfeito, tão completo e tão grande que não havia problema dele ser chamado, dele ser falado como no plural. É um entendimento judaico, mas está no plural. Aí o cristianismo disse, não é bem assim. O negócio é que Deus se fez 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o nós aí é a trindade, que é o mesmo Deus. É um arranjo que nós, cristãos, aceitamos. Agora, por que eu posso dizer que aquela religião que pensa em 3 deuses, ou 4 deuses, ou 20 deuses, ou 50 deuses, por que eles estão errados? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quer dizer o quê? Não, mas eu sou cristão e eu acredito somente num só Deus. Então joga fora o que Moisés falou, porque não dá certo. Façamos com um só Deus. Entende? Então não tem por que julgar, não tem por que condenar. No entendimento, Moisés não entendeu isso? No entendimento daqueles que acreditam em vários deuses, isso existiu, mas sendo vários deuses. E aí, você vai condenar? Não, isso é idolatria. Idolatria é a sua, que está julgando sem fundamento. Porque na sua própria Bíblia tem espaço para isso. Entende? Vai ver lá a experiência de Abraão com aquele chamado anjo do Senhor. Abraão adorou o anjo do Senhor como sendo o próprio Deus. E aí? Entendeu? Então, nem você, nem eu, nem ninguém temos como condenar, porque há espaço para isso. Não, mas a minha religião diz outra coisa. Não é a sua religião. Alguém insistiu na sua religião uma coisa e você está defendendo sem poder repensar sobre o assunto. Isso não é teologia. Muito bem. Então vamos ver aqui o 9, né? Não é idolatria, então, quando outras religiões adoram uma divindade que nós consideramos que não é a nossa. Mas é a nossa, é um Deus único. E aí termina todo mundo, né? Outro dia também perguntaram aqui sobre as entidades, né? Sobre deuses, sobre entidades dentro do candomblé. Aquilo não é idolatria? Se você for, em vez de você julgar pelo que lhe falaram, vai estudar, vai procurar saber o que é que o candomblé fala a respeito daquilo. E eu fiz isso, eu fui estudar. Eu não fiquei ouvindo meus preconceitos e os preconceitos que me empurraram, não. Os preconceitos e intolerâncias que colocaram em mim. Eu fui pesquisar. Mas tem muito candomblezeiro que faz coisas diferentes daquilo que você leu. Tem tanto batista que faz coisas tão diferentes daquilo que eu sei o que é ser batista. E aí, eu vou falar o quê?
Vou julgar pelo que fazem ou vou julgar pelo que se ensina? Agora, cada um vai fazer o que quiser. Agora, o ensino é o que vai ser estudado. Então, a gente faz isso. Tem cristão que faz coisas tão... Eu vi agora, me mandaram uma foto, não é, de uma igreja onde uma pessoa, um casal estava com dificuldade de dar à luz, né, de ter um filho, e foram para um culto e lá praticaram o ato sexual e todo mundo estendendo a mão. Presta atenção nisso. Uma igreja evangélica. E as pessoas estendendo a mão. O que é isso? É cristianismo? Bom, eu não posso julgar o que fazem. Eu tenho que analisar o que é que se ensina. Isso é que eu tenho que julgar. Agora, o que faz, não. Cada um faz o que quer, né? Se for para, sei lá, quais são os motivos que levam a isso. Problema deles. Mas eu tenho que analisar o que se ensina. O que é que está lá estabelecido como ensino, né? No texto bíblico. Então, não é idolatria, né? Ponto 9. E o 10 diz assim, porém, é pura conveniência, olha só que coisa, pura conveniência dos nossos preconceitos, pois o Deus dos judeus, chamado Jeová, é radicalmente diferente do Deus dos cristãos. Radicalmente. Um é muito violento e vingativo. Olha aqui. Um é violento e vingativo, o que justifica todo o comportamento dos judeus contra os seus vizinhos árabes. Então eles estão fazendo o que Deus, na cabeça deles, faria: matar, perseguir, jogar bomba, fazer tudo aquilo que eles fazem lá. Entendeu? Então o Deus deles pensa daquele jeito, e eles estão fazendo pelo Deus deles. Cadê? E o Deus cristão é totalmente ao contrário. É amor, é de perdão, é o de dar a outra face, é o de andar a segunda milha, é de buscar o bem do outro. É totalmente diferente. O Deus dos judeus do Deus, né? Agora, é um Deus diferente? Não. Cada um entendeu um Deus de... Moisés entendeu um Deus violento. Moisés entendeu um Deus que entra lá e mata todo mundo. É Deus que mandou isso? Claro que não. Mas Moisés entendeu. O Deus que os judeus creem é assim. E o Deus que o cristianismo crê é totalmente diferente. Ele diz assim, ame os vossos inimigos. Gente, é radicalmente diferente. Agora, é culpa de Deus? Não, é culpa de quem entendeu diferente. Entendeu? Meninos que entenderam diferente a respeito de Deus. 11. Muitas vezes, as diferenças sobre Deus são muito maiores, muito mais notórios entre as denominações do cristianismo, do que entre o Deus cristão e a divindade de outra religião. Há grupos evangélicos que baseiam sua divindade no Deus Jeová, cheio de intransigências e ator de desavenças e brigas, com todo mundo ao redor. O Deus do Antigo Testamento, quer dizer, o Deus que foi entendido no Antigo Testamento, né? Eu sempre repito isso porque mostra a gravidade. Aí pergunta Jesus. Ele diz, pegue a mulher que foi... A mulher, não o homem. Pegue a mulher que foi apanhada em adultério, traga a público para ela passar vergonha e depois atire pedra nelas. Esse é o Deus que Moisés compreendeu. É diferente ou não do Deus do Novo Testamento? O Novo Testamento diz, não. Quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esse é o Deus do Novo Testamento. É radicalmente diferente. Contrário. Não tem como juntar os dois na compreensão. Lembremos que é o mesmo Deus, tá? Só que a compreensão foi diferente. Uma foi dada por Jesus e a outra foi dada por Moisés. E a mesma coisa as outras religiões. Entende? Mas dentro do cristianismo, você vai encontrar diferenças enormes. Tá bom?
dentro dos grupos. É Deus que é diferente? Não. A concepção dos líderes dentro das denominações cristãs é que tem ideias diferentes, né? Há um grupo evangélico que baseia sua divindade no Deus Jeová, cheio de intransigências e ator de desavenças e brigas com todo mundo ao redor, enquanto há grupos cristãos que confiam num Deus com o caráter e a passividade de Jesus. Tá bom? Então, a gente precisa parar mais para saber o que é idolatria, para a gente não ficar julgando as pessoas. Muitas vezes, nós temos mais comportamentos idólatras do que as pessoas que nós condenamos como idólatras. Ok? Lembrando que a idolatria não são práticas, mas é a decisão que eu tomo. Então, Israel, quando disse, olha, eu conheço Jeová, mas eu vou adorar o bezerro, ali era idolatria. Ela tomou a decisão de deixar de adorar um Deus que ela conhecia e foi adorar outro Deus. Isso é idolatria. Entendeu? Então, para a gente não ficar usando essa palavra para fazer condenações, para fazer, né, um papel egoísta, um papel que nem Jesus fez. Nem Jesus. Jesus não veio nem para julgar, nem para condenar. Então, nem eu e nem você temos autoridade para isso também. Precisamos respeitar as pessoas. Precisamos respeitar o que elas acreditam. Precisamos respeitar o que elas decidem para a vida delas. Respeitar. Jesus fez e faria isso também em nossos dias. Tá bom?